Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Hoje, sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho. Muita gente em casa já, né? Deixou de trabalhar nos dias de hoje. Mas se tem uma coisa, né, que as pessoas não querem ficar fora nos últimos tempos, é a questão do trabalho. Haja vista essa pandemia em que o mundo todo está passando, o Brasil sofrendo muito na questão econômica, e o trabalho, a economia tem que fazer parte dessa recuperação do nosso país. Eu recebo hoje aqui no nosso estúdio os economistas Leandro Moraes e Lucas Sucena. Leandro, boa noite, bem-vindo ao Plantão nesse Dia do Trabalho. Boa noite, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Vamos lá, né? Não temos assim muito para comemorar em relação ao trabalho, mas vamos tentar pensar também em algumas questões positivas. Com certeza. Lucas Sucena, economista também. Boa noite, bem-vindo ao Plantão, Lucas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Mais uma vez, também obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar junto de vocês aqui. Olha, há um ano atrás, nós estávamos exibindo uma edição especial do Plantão 47, e o nosso tema, um ano atrás, também era a economia. Mas eram as incertezas, né, que o Brasil estava passando. Dessa vez, né, a incerteza na economia está atrelada ao mundo devido a essa pandemia? Sim, não há dúvidas de que essa crise pandêmica humanitária ela traz uma série de incertezas, né? Ela contamina, digamos assim, as expectativas, as perspectivas que estavam delineadas para este ano de 2020. E como ainda pairam incertezas tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da economia, então isso gera de fato um momento bastante conturbado no que diz respeito à retomada da atividade econômica, a gradual liberação, né, disseminação de um lado da pandemia, de outro lado da liberação do isolamento. Então ainda temos algumas incertezas a serem aí desvendadas, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da economia. Dá para imaginar, Lucas, que nós fôssemos passar por isso? Jamais, né? A gente sempre... Há um ano atrás a gente tinha essas incertezas, mas conforme nós fomos chegando próximo do final do ano, cada vez mais a gente ficou mais otimista, né? 2020 é o ano... Estava tudo melhorando, né? Tudo melhorando, tudo avançando, era o ano da retomada, do crescimento, e jamais a gente esperaria que viria esse tipo de problema, né? Um problema de saúde que chegaria depois na questão financeira, né? Primeiro uma questão de saúde que a gente nunca tinha passado, né? Sei lá, 100 anos atrás, quando a gente teve o último problema assim, não no ano 2020, por exemplo, né, que seria tudo tão preparado, tudo tão protegido, a gente tem um problema dessa magnitude, desse tamanho. Muito bem. Você pode participar com a gente, o programa é gravado, mas pode mandar a sua mensagem, a gente responde, tá? Na próxima segunda-feira, no nosso WhatsApp e também no Facebook. O tema hoje é economia. E aí eu queria entrar nessa questão realmente, né, do Brasil, falando aqui do nosso país. Né, diversos pacotes, né, foram anunciados pelo governo federal, alguns deles ainda, justo hoje no dia do trabalho, ainda não estão funcionando. Eu tenho recebido aqui no Plantão, né, diversas mensagens, pessoas com dúvidas com relação a como receber os valores através dos aplicativos. Começou com aquela primeira discussão, né? O primeiro repasse seria na casa dos R$200. A Câmara dos Deputados brigou através do Rodrigo Maia, né, junto da equipe, passou para 500. Depois o governo federal resolveu, né, liberar R$600. Até que ponto isso pode interferir realmente no crescimento do Brasil nesse ano de 2020? Assim, como nos pegou de surpresa, né, e o governo vinha do ponto de vista econômico, macroeconômico, tomando um outro rumo nas políticas mais liberalizantes, de redução do papel do Estado, de intervenção, menos intervenção, como isso pega-se de surpresa o mundo e também o Brasil, né, então não há dúvidas de que não há outra política, não há outra saída que essa massiva inserção de dinheiro na economia, seja do ponto de vista de uma saída emergencial para a parte da população mais vulnerável socioeconomicamente, seja do ponto de vista das pequenas, médias empresas, no ponto de vista de manutenção dos seus negócios, na tentativa de manutenção dos seus negócios e também na tentativa de manutenção onde é possível do nível de emprego. No início, quando tudo começou a aparecer, do meu ponto de vista, parece-me que o governo, até pela incapacidade de olhar as políticas mais de intervenção,
a gente brinca aqui do Milton Friedman, nós estamos hoje com o John Maynard Keynes, né, que é um economista extremamente liberal para um economista de intervenção na economia, então essa guinada não é muito fácil, né, ou seja, ela não é nada fácil, até porque a gente vinha também com uma ideia já em andamento do chamado teto de gastos, onde você tinha que ter, digamos assim, um teto, né, para a questão fiscal, e essa política vai fazer com que, hoje mesmo eu vi uma fala do ministro Guedes dizendo que está em torno de 800 a 900 bilhões de reais que vai ser jogado na economia em diversas modalidades, em diversos segmentos, para tentar contornar o efeito dessa crise. É claro que, se você olha do ponto de vista dos R$600, que é um auxílio para a população mais vulnerável, é uma medida importante para tentar sustentar a demanda e também para tentar dar conta das necessidades mais básicas, né? Mas ela é, como sempre, insuficiente do ponto de vista do nível de renda. Se você pega um dado como referência, o salário médio de um informal no Brasil, segundo o IBGE, que é em torno de R$900 a R$1.300, então se dá para perceber que é um nível de renda ainda aquém do necessário para se manter condições mínimas de sobrevivência. Mas eu acredito que essa política de intervenção nesse momento é a única coisa que há de ser feito, então acho que o governo entendeu a ideia e está indo, digamos assim, no rumo do que outros países também estão fazendo, de uma intervenção massiva de dinheiro e deixando um pouco, né, a ideia da necessidade de um controle fiscal mais austero para um momento subsequente. Eu vou pedir também a opinião do Lucas com relação, né, ao que o Brasil está fazendo nesse momento para poder fazer com que a economia, né, reaqueça, acorde novamente. A gente tem um grande problema, vamos chamar assim, que acho que o Leandro vai concordar comigo, que o governo não é um governo populista, ele é um governo muito pró-mercado. Então, tudo foi feito para as empresas gerarem emprego, renda, para a economia rodar, para a Bolsa de Valores funcionar, atrair investimento estrangeiro. Quando a gente tem um tipo de problema desse tipo, né, saúde, humanitário, o governo acabou ficando um pouco perdido, né, porque não é preparado para isso. E aí, claro que é uma situação muito complicada. Então, eu acho que foi acertado essa decisão dos 600, né, tenho certeza que foi acertado, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem que entender que existem pessoas do outro lado. Tem que entender também que os 600 às vezes não é suficiente, né, para quem tem 900 e passa a ter 600, faz muita diferença. Mas tem que entender também que existem milhões de pessoas que vão receber isso e cada R$100 para o governo é um baita dinheiro. Então tem que entender que o governo faz. Claro que sempre tudo que for feito vai ter as pessoas que gostam, as pessoas que não gostam, né? Sempre vai ter esse problema. Mas foi acertado, né? Eu acho que o valor dentro das possibilidades do governo foi acertado. Agora a gente tem que ver como vai ser essa continuidade das medidas. Não é só dar o dinheiro por 1, 2, 3 meses e resolver o problema. O problema ainda está por vir, pelo menos economicamente. Como que vai lidar com o desemprego? Não vai poder continuar dando R$600 para todos por 1, 2 anos. E aí como vai ficar isso mais para frente? Mas até agora eu acho que está sendo feito o que é possível de ser feito. E é notório que muitas empresas demitiram. Aqui em Poços de Caldas, muitas empresas demitiram nas últimas semanas, inclusive, né? E a gente vê hoje, por exemplo, a retomada do comércio aqui em Poços de Caldas, né, essa flexibilização, né, o prefeito Sérgio anunciou na semana passada, o decreto já foi publicado, né, o trabalho já foi autorizado também pelo Sindicomércio de Poços de Caldas, e a gente percebe que aos poucos as coisas começam a voltar. Mas e esse desemprego, né, e essas empresas que demitiram, será que elas vão recontratar novamente? Existe essa preocupação também. É uma pergunta bastante interessante, porém preocupante, porque eu acho também que tem que ser analisado do ponto de vista setorial. Cada setor tem a sua especificidade, cada setor tem a sua demanda, cada setor tem o seu nível de oferta também. Então, é uma dúvida que paira, né? Do ponto de vista nacional, a gente já vinha de 2015, 2014, a partir de 2014, 2015, já vinha aumentando bastante a taxa de desemprego no Brasil, e isso, consequentemente, traz também impactos para os estados e os municípios.
Mas voltando à questão de Poços de Caldas, assim, eu converso com alguns colegas que são empresários aí de diferentes setores, confesso que estão perdidos também, porque, como eu disse, cada segmento é um segmento, um determinado segmento, a partir do momento que se abre e pode gradualmente voltar a uma relativa normalidade, ainda vai demorar um tempo para voltar aos índices que estávamos prevendo no início para 2020, que era um ano que tinha toda uma boa expectativa. Então, assim, é complicado. Eu acho que deve ser feita uma análise setorializada. Por exemplo, se você pega o que não vai abrir ainda, que é a questão do turismo, né? Então, esse é um setor complicado, sobretudo para a especificidade de Poços de Caldas, né? Porque como que você vai retomar os empregos num setor que ainda pairam indecisões, indefinições dessa abertura e de como ela vai ser. E além do que, mesmo que se abra e se fará uma abertura gradual, claro que nós todos estamos ainda com medo. A gente fico lendo os relatórios dos infectologistas mundiais, das organizações, não só da OMS, mas de outras organizações globais, paira uma indecisão muito grande sobre o efeito deste vírus, e também paira uma indecisão do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da saúde pública, que é uma possibilidade que alguns dizem. Hoje mesmo estava vendo o diretor do Sírio-Libanês dizer que ele está com medo, se a liberação for muito gradual, se for muito abrupta e pouco gradual, há um medo, né, de um segundo pico de contaminação que virá aí para junho, julho, que são meses frios e que o vírus se adapta ainda melhor. Então, tudo isso para tentar voltar à questão do emprego, né, que é algo, eu acho ainda algo muito incerto, comentar qualquer tipo de coisa que tenha uma decisão, uma decisão com muita certeza, digamos assim. Por quê? Porque tudo deve ser avaliado no seu determinado tempo e também olhando as especificidades de cada setor. É claro que cada país tem a sua particularidade, seu poderio financeiro também. As coisas já começaram a voltar ao normal, por exemplo, na China. E na primeira semana onde eles reabriram o comércio realmente lá, todo mundo foi para as compras, né? Muita gente já colocando dinheiro no mercado, né? Será que dá para esperar isso do Brasil, Lucas? Basicamente o que o Leandro falou, tem que analisar o setor. Tem uns setores que acontecem isso, né? A pessoa que está com aquela demanda represada, ele queria comprar televisão, não quer comprar online, abriu o comércio, ele vai comprar. E vai para lá. Outra coisa é o dono do restaurante, né? Você não vai no restaurante daqui a 2 semanas e pedir 2 pratos de comida. O que passou, passou. Você vai continuar a sua vida. Aquela demanda, aquele período que passou, já foi. Então, será que o empresário vai conseguir segurar esse período que passou? Se conseguiu, maravilha, bola para frente. Mas sou 100% de acordo com o Leandro. Tem que analisar cada setor. Claro que a prefeitura, o Estado, o governo federal não consegue analisar isso, né? Vai jogar e cada setor tem que se adaptar. Mas eu particularmente acho que a gente ainda vai ter o problema econômico de desemprego, que gera violência, ainda... eu acho que ainda vem coisa pior por aí. Primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Plantão Especial. Até já! De volta com a segunda parte do Plantão 47 Especial. Tem um recado para você da Oralci Implantes. Acompanhe comigo. Olha, gente, a Oralci Implantes informa que, considerando a necessidade de medidas para a contenção do avanço do contágio pelo novo coronavírus, está atendendo temporariamente pelo WhatsApp. É só você ligar no 99809-9155, 99809-9155, para você que já é paciente. Em breve, a Oralci Implantes retornará com atendimento normal. Oralci Implantes, da Correia Neto 430, aqui no centro da cidade. Olha, hoje o nosso tema é economia. Leandro Moraes, economista, Lucas Sucena, 2 economistas hoje falando, né, do que pode, né, vir a acontecer, não só com o Brasil, como também com o mundo, né, nos próximos tempos. Claro que nós estamos preocupados principalmente, né, com o nosso país e, né, com a nossa cidade também. Aliás, hoje, para quem não sabe, o comércio está retomando as suas atividades, né, com todo cuidado. Aliás, a fala do... Eu já elogiei que o prefeito Sérgio fiz algumas cobranças, né, durante as últimas semanas, mas não deve ser fácil para quem está tomando conta, né, cada prefeito que está tomando conta da sua cidade, o governador do estado e o próprio presidente. Não deve ser fácil a pressão, né, porque existem vários setores, né, o setor, por exemplo, empresarial. Muita gente teve que realmente parar com tudo. E muitas das vezes as empresas não têm uma economia ali,
né, para poder aguentar muito tempo. E aí surge aquela pergunta, é o momento das pessoas que estão estruturadas ou que têm novas ideias se aproveitar do momento e ganhar dinheiro em cima disso, crescer em cima disso também, Lucas? O momento é, né? É difícil falar de aproveitar a oportunidade agora numa situação como essa, mas sempre existe oportunidade, né? A gente já está vendo alguns setores com os números de venda aumentando, a questão de delivery aumentando muito, muitas pessoas entendendo que talvez ela não precisa ter um custo tão alto com uma loja no centro, que ela pode fazer em casa e só fazer o delivery, redução de custo, aumento de lucro, mas sempre existe, né? Tem muita gente no meu mercado, que é o mercado financeiro, que já ganhou muito dinheiro, que está ganhando muito dinheiro. Então, sempre vai ter oportunidade. Sempre vai ter aquela pessoa que vê o copo meio cheio e sempre vai ter aquela pessoa que vê o copo meio vazio. O difícil agora é ter coragem para assumir, né, porque tudo agora envolve risco, né? Ter coragem para assumir esse risco e fazer essa oportunidade virar realidade. E aí, Leandro? Eu também acho, né? Mas agora temos novos aqui bilionários vão aparecer. Sempre aparece, a crise é sempre um momento que, se por um lado muitos perdem, você tem por outro lado também outros que acabam ganhando nessa onda de oportunidades. Por exemplo, você tem uma tendência nos momentos de crise de queda do preço dos ativos, né? Nós temos, do ponto de vista, quando olha o Brasil vis-à-vis ao cenário externo, nós temos com essa desvalorização que estamos vivendo, os ativos lá fora também em dólar se tornando mais barato aqui dentro. Então não tenho dúvidas que já tem muita gente de olho, né, em algumas oportunidades aqui. E do ponto de vista interno também, estamos aqui ao lado do Lucas, que ele é o economista especialista na área do mercado financeiro, então tentar entender um pouco como que agora, com essas mudanças que já vinham ocorrendo até mesmo antes da crise, né, nós vemos um momento onde a taxa de juros de referência da economia, a chamada taxa Selic, ela está num menor patamar, e isso traz alguns impactos do ponto de vista de alguns investimentos e aplicações de renda fixa, etc. Então, o mercado já vinha, o Lucas pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas o mercado já vinha se remodelando. Isso é uma questão. A outra questão é que também essa história das novas tecnologias, da indústria 4.0, que antes da pandemia já também vinha trazendo uma reordenação do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista dos novos canais de enriquecimento, de lucratividade, com menos custo fixo também, e eu acho que essa crise pandêmica veio para, digamos assim, acelerar e mostrar esse outro lado. Agora, temos que estar atento a essas oportunidades, né? Estudar o mercado, consultar especialistas, então acho que isso é um momento importante e oportuno para estar vendo essas oportunidades. Agora, de fato, isso já tem historiografado em todas as grandes crises, não necessariamente as dessa magnitude, mas outras crises menores, mas que também foram crises de relatos de pessoas que acabaram ganhando um valor bastante significativo aproveitando-se dessas oportunidades. Ô Lucas, e esse mercado dos investidores, o mercado financeiro? Como que vocês estão se comportando neste momento? O mercado financeiro, ele é um termômetro do que acontece na economia real, né? Então a gente teve um mês de março, começou muito bem, depois, quando degringolou esse problema todo, realmente as bolsas sentiram muito, mas já estamos vendo na prática um abril bem diferente de março, né? Já tem bolsa que chegou a bater 65 mil pontos, já chegando em 80 de novo. Então, assim, as oportunidades existem, né? O difícil é ter coragem de ter entrado em ativos de renda variável quando a bolsa só caía, né? Mas muita gente entra, a gente tem muitos clientes que entram e tem muito chão para frente ainda, tem muita coisa. Como o Leandro falou, o juro é muito baixo e deve cair mais para estimular a economia. Como que você coloca o seu dinheiro na poupança para render 2% ao ano? Você vai ter que buscar ativos mais voláteis, ativos mais agressivos, que vão buscar retornos maiores. E isso como que é feito? Ou através de empresas na economia real, né, comprando realmente uma empresa do centro da cidade, ou através de ações, fundos imobiliários, que são negociados em bolsa, né? Tudo envolve risco. Aí tem que fazer um estudo, entender, também para não colocar o seu dinheiro em qualquer tipo de investimento, cair em qualquer tipo de promessa, porque na prática a teoria é bem diferente, né, do que a gente fala no escritório. A procura aumentou nesse período para vocês? Muito. Aumentou muito. A nossa procura, basicamente, que era algo em torno de 40% voltado para a renda variável, mês passado, posso dizer que bateu 80%, 90%. Todo mundo querendo comprar ações porque as ações estão baratas. Isso é um fato. É o momento de investir.
É o momento de investir respeitando o perfil. No, Mas no se caso tiver das o ações perfil, é um investimento de risco. é um investimento de risco. Ela está pagando sim, ali é um para investimento ver. de risco, a sua cota, né, a sua ação, ela vai oscilar. Assim como você tem uma empresa, é que a gente não tem o costume de, quando a gente tem uma empresa, ficar olhando quanto vale a minha empresa hoje. Aí amanhã, quanto vale a minha empresa amanhã? E nas ações você consegue fazer isso, em tempo real, pelo aplicativo, no celular. Então ali você acaba sentindo mais, mas isso é histórico. Para quem compra e leva para longo prazo, entendendo que eu estou me tornando sócio daquela empresa, você não compra uma empresa para vender amanhã. Você vai ficar vários anos, você ganha dinheiro, né? Mas tem a montanha-russa durante esse período vai acontecer. E aí a gente entra nessa questão dos segmentos, né? Eu vi uma matéria, se não me engano, foi no Valor Econômico, falando da CVC, por exemplo. As ações da CVC, elas despencaram, né? Tá muito barato, né? Sim. E muita gente foi e comprou. Está comprando. Estão comprando. Estão comprando e já vem subindo. Né? Ela já vem atingiu o fundo do poço de 40 para 7, agora está chegando em 10. É o mercado de turismo que foi afetado pelo... Que é o mercado represado, né? E eu acho que vai até aumentar quando as coisas voltarem, a pessoa vai dar mais valor na viagem, né? Às vezes menos valor no dinheiro, vou dar mais valor de poder viajar com a minha família, vou comprar um pacote. Então vai ter um aquecimento, quando vai ser esse aquecimento a gente não sabe, mas olhando a cotação da empresa em específico, a gente já vê um aumento na cotação e um aumento no volume de compra, de pessoas comprando esses ativos. Olha só, hoje o nosso tema é economia, né? Tá todo mundo extremamente preocupado e ao mesmo tempo ansioso, porque aos poucos nós estamos, né, tendo uma retomada. A fala do prefeito Sérgio da semana passada, naquela live que ele fez, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas ele fez um pedido, né, principalmente para a população. Eu vou até sair um pouquinho fora aqui do nosso assunto, mas ele vai acabar interferindo, né, na economia no final das contas, porque os comércios vão abrir, cada um nos seus horários, né? A ideia é essa flexibilização, mas depende muito das pessoas também. Respeitar esse momento, né? De ir fazer uma compra, de estar com as máscaras, os comércios tendo que fornecer, por exemplo, né, o álcool em gel e por aí vai. A sensação que dá é que está todo mundo no mesmo barco. Né? O empresário depende mais ainda do cliente, mas o cliente depende do empresário para ele poder ter o emprego ali e a roda girar novamente, né? Eu acho que uma das lições dessa crise, dessa pandemia, desse isolamento, é entender de forma mais clara essa interconexão entre as pessoas, os agentes, as instituições, para entender a economia muito mais além. Eles falaram, vou fugir um pouco, não fugiu, está falando disso. Sim. Como um sistema econômico integrado, ainda mais quando se olha do ponto de vista internacional, dado esse nível de globalização, para entender essa conexão entre os agentes, as pessoas, os interesses e as necessidades. Então, agora que estamos vivenciando esse momento de uma gradual liberação, né, do isolamento e partindo para essa fase do distanciamento, estava vendo, né, as medidas que vão ser tomadas por ramos, por segmentos. Então é importante que nós todos tenhamos essa consciência para que possamos passar de fato e que cada um mantendo o seu papel, cada um exercendo a sua função e contribuindo no que pode, é muito importante do ponto de vista individual e, sobretudo, do ponto de vista coletivo. Porque a gente não pode esquecer, eu tenho lido aí e ouvido bastante especialistas na área do assunto, infectologistas, pessoal da saúde pública, dizendo que a gente não pode, digamos assim, flexibilizar por total e pensar já passou, porque o perigo de um novo surto, e aí a coisa vai ser muito pior, tanto do ponto de vista da saúde e também do ponto de vista da economia. Está acontecendo em Goiânia, por exemplo. O governador Ronaldo Caiado já está pensando em novamente endurecer as regras do estado, porque ele liberou, começou bem, depois parece que as pessoas vão ganhando muita confiança. E às vezes pensa, não vai acontecer mais comigo, né? E aí os números começam a aumentar novamente, né, Lucas? O problema, se acontecer de voltar a ter problema, ele provavelmente, esses 40 dias que a gente passou, inclusive a própria quarentena, né, não vai ser 40 dias. Se o comércio volta, as pessoas não têm a consciência e fechar novamente, provavelmente vai ser um período maior. E aí a gente já vai estar no terceiro quarto do ano, vai ser um ano perdido. Então tem que ter essa consciência, né, porque não é você depender só de você mais, né? Já não cabe mais isso hoje em dia. A gente tem que entender que a gente faz parte de uma sociedade e que tem pessoas do meu lado no ônibus, do meu lado passando na rua, na minha própria casa, né? Tem pessoas me aguardando em casa, então eu tenho certeza absoluta e garanto para qualquer um que é muito mais fácil você usar uma máscara do que você estar internado no hospital.
né? Então, é difícil, é complicado usar, mas tem que ter a consciência. E se não for por esse motivo de saúde, entenda o lado financeiro, né? Se a sua empresa que você acabou de voltar a trabalhar tivermos problema, ela vai fechar de novo e vai vir mais uma onda de desemprego e as coisas vão piorar muito. E cada dia fechado é um prejuízo danado, não? Sem dúvida. Sem dúvida. Né, professor? Sem Não dúvida, tem... sem dúvida. A gente não tem dúvida que após a discussão dessa questão do ponto de vista da saúde, né, até é importante estar colocando aqui, porque se tentou levar essa discussão para uma politização, eu diria, de uma forma muito equivocada, né, e muito rasteira, e também do ponto de vista de um dilema, se você escolhe pela vida ou se você escolhe pelo emprego. Na verdade é o seguinte, são as duas coisas que estão em jogo, né, e principalmente a vida, até porque sem a vida não tem para que ter um emprego, porque, né, então, primeiro cuidar da vida, segundo é cuidar, que vem agora, que alguns estão chamando até de segunda onda, dessa questão do emprego. Até estava conversando com o pessoal, um grupo de economistas que estão vendo como esse tema vai influir do ponto de vista de se pensar novas temáticas na teoria econômica, na ciência econômica, uma discussão mais acadêmica voltada a essa pandemia, de economistas em âmbito internacional, e alguns estão até já dizendo, olha, que se colocou um grande dilema nesse momento, não o dilema de vida ou de emprego, mas uma grande questão que a própria ciência econômica nunca tinha pensado, né, de como valorar essas questões da vida vis-à-vis a questão do emprego. Então, é fundamental que a gente tenha consciência que foi sim um grande problema do ponto de vista da saúde e um grande problema do ponto de vista do emprego. É claro que cada empresa parada, né, cada segmento, independentemente do segmento, todas elas têm impactos negativos do ponto de vista da sua receita, do ponto de vista da sua dinâmica, do ponto de vista microeconômico e do ponto de vista macroeconômico. A questão do emprego, é claro que as pessoas estavam muito preocupadas e com toda a razão com essa paralisação. Por quê? Porque, veja só a situação que nós já estamos, né? A questão do emprego já era uma questão preocupante, vale lembrar, antes dessa pandemia. Nós começamos o ano de 2020 com uma média de 12 a 13 milhões de desempregados, mais uns 4,5, 5 milhões de desalentados, que são pessoas que não procuram emprego porque não têm expectativa de encontrar, e mais uns 6 milhões, 7 milhões de subocupados, que são aqueles que trabalham com um tempo aquém do que gostaria porque não tem oportunidade de mais horas de trabalho. Então, assim, a questão do emprego já era uma questão muito preocupante antes da pandemia e agora, de fato, se torna uma questão de uma preocupação muito, muito significativa. Eu vou até entrar um pouquinho na área trabalhista, porque teve essa flexibilização nas regras agora, dos empresários poderem, né, dar férias, afastar os colaboradores por um tempo determinado. E alguns anos atrás nós tivemos também as mudanças nas leis trabalhistas. Teve algum lado que ficou mais enfraquecido nesse momento? Olha, eu sou um economista da área do trabalho, Sim, né, com pós-graduação na Organização Internacional do Trabalho, onde atuo atualmente, que é um braço das Nações Unidas que lida com o tema do trabalho. O que eu aprendi ali, né, nas aulas, é que quando se discute a questão do trabalho, a gente tem que discutir ela pela perspectiva do que se chama do tripartismo. Relações de trabalho envolvem o tripartismo. O que é o tripartismo? Interesses do empregador, do trabalhador e do Estado. O que se discute quando se faz uma reforma trabalhista é tentar entender qual o peso dos interesses de cada uma dessas partes que foi contemplada nesta reforma. É claro que se discutiu há alguns anos atrás a necessidade de uma modernização na legislação trabalhista, porque a gente de fato tem uma economia que se altera, um mundo que se altera, uma legislação que é dos anos 40, do século XX, então que de fato é necessário mudar. Mas tem que se olhar, né, qual é o percentual, digamos assim, do peso de cada interesse dessas três partes que foi contemplado nessa legislação. Ao meu ver, e aí a gente tem que tentar ser neutro, entre aspas, né? Foi uma reforma que é importante para desonerar um pouco o empregador, porque de fato a gente sabe que o custo do trabalho é elevado, que alto, tem, né, os seus impostos, as suas contribuições, e ser empreendedor no Brasil, e sobretudo de sucesso, exige ser um herói, porque a gente sabe, né, que as condições macroeconômicas às vezes deixam um pouco a desejar. Agora, do ponto de vista do trabalho, não há dúvidas de que a perda de direitos
né, a perda do 13º, a perda de algumas garantias monetárias e também do ponto de vista de associações, etc., isso traz problema para os trabalhadores. Um trabalhador que passa a ser um PJ, uma pessoa jurídica, e passa a exerce a mesma função e passa só a mudar essa, digamos, institucionalidade de emprego formal para a pessoa jurídica, ela acaba perdendo algumas garantias, ela acaba perdendo o 13º, ela perde uma parcela de renda. Agora, a gente tem que olhar nesse campo, né, o que se está tentando se produzir. Então é um pouco disso, a gente tem que ter sempre essa visão, sempre vai ter esses três olhares, o olhar do empregador, o olhar do trabalhador e o olhar do Estado, para tentar entender o que é essa reforma trabalhista. Nós vamos para mais um intervalo. Antes, eu tenho um recado da Copergor, acompanhe comigo. Olha só, colabore com o meio ambiente, descartando o seu óleo de cozinha usado corretamente. A Copergor é uma cooperativa só de mulheres, há 11 anos realizando esse trabalho super importante para Poços de Caldas e região, coletando em residência e também nos comércios sem custo algum. Além de uma atitude sustentável, ao ceder o seu óleo usado acima de 10 litros, a Copergor te dá em troca produtos de limpeza. Na 13 de maio, 85, no Jardim América, o telefone é 3714-3230 e no WhatsApp também, 98862-6665. É Copergor, é parceira do plantão. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a terceira parte do plantão especial. Até já. De volta com o Plantão 47 especial e o recado agora é da Artipel. Acompanhe. Aos poucos e com precaução, a Artipel vai voltando à sua rotina. É isso mesmo, as duas lojas estarão abertas a partir de sexta-feira, dia 1º de maio, respeitando todas as determinações sanitárias para que você possa fazer as suas compras sem se preocupar. Olha só, prefere não sair de casa? O WhatsApp continua a todo vapor, tá bom? 984683833, 984683833, chama a Artipel que ela vai até você. Lá no Instagram tá super bacana, segue lá, @Artipel Papelaria. Lembrando que a Artipel está atuando com delivery, 984683833, tem Instagram também, @Artipel Papelaria, hoje com o Leandro e o Lucas, dois economistas, falando deste momento que nós estamos vivendo. O mercado teve que se adaptar, isso é fato, né? Eu acabei de falar aqui, por exemplo, do WhatsApp. A maioria das empresas, até mesmo as que não estavam, né, podendo trabalhar com as portas abertas, acabaram adotando o aplicativo WhatsApp para fazer a entrega. Esse mercado não vai mudar mais. Provavelmente muitos, Lucas, acharam aí um outro nicho também para explorar junto com o comércio ali no dia a dia. Mudar não, vai evoluir, né? A gente tá é uma evolução. É uma evolução natural que já vem acontecendo, e esse problema que a gente teve acelerou um pouco, né, esse processo, mas muitas pessoas que às vezes achavam que não precisavam do online, vamos chamar assim, começaram a entender que funciona, né? Ou você pode migrar tudo para online, ou você pode ter os dois, né? Um vai acabar complementando o outro, e a necessidade faz as empresas e as pessoas crescerem, né? Então, a gente estava conversando antes, né? Tomara que as pessoas, e as empresas especialmente, evoluam com esse problema, saiam melhor dessa crise e continuem evoluindo, né? Porque o problema é passar por isso, passar pouco tempo, não faço mais WhatsApp, não faço mais online, não atendo meu cliente mais com aquela vontade que eu atendia, e acaba perdendo o mercado porque tudo volta para a mesma coisa. Então valorize o cliente, né? Quem esteve próximo do cliente agora e conseguiu manter esse cliente com você, dificilmente ele vai te trocar, né? Porque você se mexeu. Sim, sim. Isso mesmo, Leandro? Eu acho também que era um conjunto dessas transformações já vinham, como a gente até colocou aqui, ocorrendo, né, no ponto de vista do padrão de consumo, das relações de consumo, das relações de sociabilidade até mesmo, e isso veio para de fato mostrar que é possível alguma coisa. Eu acho, por exemplo, algumas mudanças importantes que já vinham ocorrendo, mas que agora ocorrerão com uma velocidade assim muito mais
marcante, né, que é a questão do ensino à distância, né, é algo muito interessante. Eu mesmo fiz alguns cursos aí e estava vendo a quantidade de cursos online gratuitos que tem para se fazer em diversas áreas, área de investimento, área de negociação com clientes, área de inteligência artificial, área de comércio eletrônico, comunicação, tem vários. Comunicação. Então, assim, a imensidão, né, de oportunidades nessa questão do ensino à distância. Então, acho que esse é um ponto interessante para se colocar. A outra questão é essa relação mesmo também mais empresarial, né? Às vezes as pessoas, eu estava vendo também dados de deslocamento das pessoas que se deslocam da sua casa para chegar até o seu escritório. Aqui a gente já tem problema de trânsito imposto, mas você imagina cidades maiores, grandes regiões metropolitanas, que as pessoas se deslocam em média 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. É possível nesse momento repensar a organização do espaço público nesse sentido, em que a gente pode fazer a mesma coisa, às vezes sendo até mais eficiente dentro de casa a partir de home office, né? Então acho que tem um conjunto de questões aqui e além dessa questão que o Lucas já colocou também, desse padrão de negócio empresa-cliente, que também a gente vem aprendendo coisas nesse momento que quiçá perdure e se aprimore para o pós-pandemia. Ô Leandro, você falou, né, ano passado muito se falava dos 13 milhões de desempregados, né? O número deve ter aumentado agora nesse período. Consequentemente, de muitas micro e pequenas empresas também, que tiveram, inclusive, um incentivo também, né, do governo federal. A reclamação, nesse momento, Lucas, até com relação à agilidade, é esses valores chegarem até essas pessoas e essas empresas, né? Tinha que ter um pouco mais de agilidade também, né, por parte do governo. Eu tenho falado com muitas pessoas, principalmente empresários que estão parados nesse momento, está todo mundo esperando esse dinheiro que vai ajudar o mercado circular também, né? Sim. Infelizmente, essa é uma realidade que se constata. Eu tenho conversado com algumas pessoas, né, colegas que estão aí pleiteando por esse crédito para tentar sobreviver a esse momento bastante complicado e estão sentindo muita dificuldade de acessar esse valor em condições, né, em níveis, digamos assim, e também em tempos que sejam condizentes à necessidade para a manutenção do negócio. E por outro lado, também hoje mesmo via uma reportagem sobre as pessoas que estão em busca ainda dos R$600, as pessoas de mais vulnerabilidade, que estão se deparando com situações muito preocupantes, né, muito nefastas para acessar esse valor também, de ter que passar noites em filas no INSS, na Caixa Econômica para retirada, para legalização de CPF. E então, assim, eu acho que também pelo fato de ter pego todos nós, né, de calça curta, e que está todo mundo tentando trocar o pneu com o carro andando, isso explica uma parte, mas eu acho que um pouco também acho que está faltando um pouco mais de operacionalidade, de agilidade na operacionalidade nos canais de transmissão e de acesso dessa ajuda, tanto para a população mais carente, quanto para os empresários também, que necessitam disso para dar alento às suas atividades. Vamos lá para a Sertaneja, tem recado também, acompanhem. Olha, se você está com dificuldade para sintonizar os canais da sua TV, problemas em ver canais com chuviscos, a Sertaneja tem a solução. Tem antena Oi Livre HD com 64 canais de áudio e vídeo, antena Globo regional, alta definição e mais. A instalação é feita gratuitamente em todo o perímetro urbano. Sertaneja, Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Sertaneja com delivery também através do WhatsApp. Lucas Sucena. Aquela velha máxima de que tempo é dinheiro nunca foi tão importante como agora, né? Nunca foi tão importante, né? A gente pode analisar pelo exemplo do comércio que está voltando hoje, que é um feriado, né? Sim. Cada dia nunca foi tão valorizado por um empresário, né? Cada dia que ele vende, ele vai dar muito valor nas vendas dele, no dia a dia dele, e isso é legal. Sempre foi, né? Sempre tempo foi dinheiro. Agora que a gente está conseguindo entender isso na prática, né? Porque na teoria, como eu falei, né? Na prática a teoria é diferente, né? Sempre foi um ditado que não muda muito a minha vida. Agora a pessoa viu que não. Agora tá doendo no bolso, e quando dói no bolso, dói muito mais. E tá doendo dessa vez no bolso de todo mundo, né? Do empregador, do colaborador, de todos.
não é? Sim, Tá sem todo dúvida. mundo no mesmo barco. Sem dúvida. Eu confesso que hoje, quando eu estava vindo gravar o programa, já há um bom tempo a gente não vê as ruas da cidade, né, lotadas de veículos, vagas. Sim. A gente sempre reclamou disso, né? Sim, sim. Nossa, porque não tem vaga para parar no centro. Eu dei uma volta no quarteirão aqui, eu acho que eu nunca dei uma volta tão feliz na minha vida quando eu vi os carros parados. Parece que o pessoal tá voltando, né? Sim. E claro que tem que ter todo o cuidado, mas a gente fica feliz, né, de Sim, perceber sim. que as coisas estão Sim. pelo menos começando a voltar ao normal, né? Sim, há uma ideia de uma volta, de uma relativa normalidade, que ainda vai um tempo para se tornar como era, né, com as mudanças, com as necessidades dessas questões, desses cuidados, né, dessas questões mais de higienização, mas já se pode ver, pelo menos ter a ideia de que uma fase se passou, aquela fase, né, do total ausência de pessoas, de veículos, de vida, já está ali uma relativa volta a essa normalidade. Muito bem, eu tenho mais um recado para você da Poços Print. Acompanhe. Olha só que bacana, gente. Diante desses dias difíceis que nós estamos passando, a Poços Print quer levar ajuda para quem mais precisa. Por este motivo, eles criaram a Quarentena Solidária. O intuito é arrecadar roupas, agasalhos, cobertores, alimentos e produtos de limpeza para famílias e instituições de caridades aqui de Poços de Caldas. Quer ajudar? Liga agora no 3713-6561. 3713-6561. Quarentena Solidária. Ajude quem precisa neste momento. Poços Print no edifício Manhattan também, em breve, voltando com o atendimento normal. Essa questão do atendimento, Lucas, vocês sempre trabalharam também através da internet, né? Para vocês não influenciou muito essa questão direta ali com o cliente? Não, Mercado do investidor, mercado financeiro? Um pouquinho acaba afetando, né? Os clientes gostam desse contato próximo, de ir até o escritório, até a corretora, olhar no olho, né? Ver onde o dinheiro está, vamos dizer assim. Mas foi muito menos do que eu achei que seria. Né? Igual eu falei, março foi um mês normal pra gente. Abril a gente sentiu um pouquinho mais, a gente teve um pouco de baixa, mas eu não acho que é nem pela questão de ser online ou ser presencial, acho que é pela questão do cenário geral. Né? Eu particularmente, eu fiz mais reuniões nesse mês de abril do que eu costumo fazer no meu mês normal, online. Online? Sempre online. Cheguei a fazer 7 reuniões em um dia. Tudo online, porque o tempo é mais fácil de controlar, você consegue dar mais agilidade à reunião, né, mostrar os números. Foca mais ali Foca no mais tema. na reunião, foge um pouco de... Se você bate um papo, foge do assunto dos investimentos, ali não. Ali a pessoa também tem outras coisas para fazer, então dá para atender, e isso é o que eu estava falando, a gente conseguiu descobrir que dá para atender uma pessoa online. Né, posso, como você falou, já ter um trânsito complicado. Se a pessoa também concordar com isso e achar, não vale a pena eu sair da minha casa e ir até o centro, eu posso fazer online, né? E funciona. A gente está vendo na prática que funciona. Então vai... Vocês vão seguir com isso, só certamente. Seguir com isso, exatamente. Claro que vai ter aquelas pessoas que vão querer voltar para o normal, do olho no olho, do tete a tete, mas vai ter muita gente que vai migrar para isso online, sem dúvida nenhuma. E isso é bom. Isso é bom, né? É bom para alguns pontos, outros pontos nem tanto, mas para questão de fluxo de veículos, e vou falar de cidades grandes, por exemplo, vai ajudar muito. Questão de poder trabalhar e fazer reunião com o chefe, com o teu par, online, sem precisar tirar o carro da garagem, sem precisar congestionar uma rua, questão de acidente, questão que interfere seguros, vai ser desencadear várias coisas que vão ser positivas no geral. Uma coisa que eu acho que vai crescer muito é o home office agora. Muitos tiveram que fazer isso forçadamente, digamos assim, mas eu acho que muitas empresas vão continuar com isso. É mais seguro e mais fácil para o cliente. É mais fácil você ter o seu funcionário entrando numa reunião online com você às 8 da manhã do que você ter ele fisicamente. Né? Ele tem que calcular quanto tempo ele vai ter que sair de casa. Aí pode contar com chuva, pode contar com acidente, pode contar com trânsito interditado. São vários fatores que no home office não existe. Né? Tem alguns pontos ruins do home office, que é a disciplina de acordar no horário, de produzir o que tem que ser produzido, mas eu garanto que o pessoal vai voltar muito mais produtivo agora, valorizando muito mais o trabalho que tem e vendo que ele pode, uma vez por semana que seja, não estou falando para trabalhar home office, claro, mas fazer uma escala, né? Uma vez por semana você trabalha de casa. O pessoal vai gostar disso, não vai ser ruim não. Olha só, eu falei da questão do trabalho, mas a questão acadêmica também, a questão das aulas mudou muito nos últimos tempos, né?
Mudou, Os professores estão tendo que se adaptar, sim, né? sim, Muitos alunos também. São acho que duas questões. Primeiro que já era uma tendência que vem se concretizando já tem um tempo no mundo e também no Brasil desse ensino à distância, né? Em algumas modalidades, em algumas disciplinas. É claro que cada curso, cada disciplina tem as suas especificidades e dentro dessas especificidades é que se pode avaliar, né, se cabe o EAD, o que é o ensino à distância, ou não, ou menos, ou mais. É claro que não dá para ser 100% EAD ou 100% presencial. Acho que o momento ele nos leva para entender essa questão de uma maneira articulada, né, entre o ensino à distância, modalidades virtuais e o ensino presencial, assim como do trabalho. Em um momento ou outro você faz aqui ou faz virtual. Agora, um problema que se apresentou nesse momento, eu venho acompanhando algumas discussões por ser professor acadêmico, que como nos pegou desprevenido, né, e aí se você se coloca numa realidade que do nada, né, de forma aí, abrupta, você tem que fazer essa alteração. E aí você acaba se percebendo com alguns problemas de dinâmica desse processo. Primeiro, que vai depender muito do nível de escolaridade que você está discutindo. Eu, por exemplo, tenho filhos em casa que no momento estão tendo aula. Para uma determinada idade dá certo, para uma determinada idade não dá certo, porque ainda não tem aquela formação cognitiva, inclusive, para dar conta de todo esse processo. Quando se discute no ponto de vista universitário, que aí é onde eu atuo, tem uma certa complicação, porque nem todos têm acesso à internet, né? Você tem uma parcela da população de estudantes universitários que não tem acesso à internet, que não seja na universidade, e às vezes também não tem nenhum computador ou que não tem um celular compatível a determinadas exigências desse ensino à distância. Então você tem que ter um cuidado com isso também. Então, assim, é uma tendência, mas sempre quando é feito de maneira mais estruturada, mais planejada, tende a dar muito mais certo do que nesse momento que nós estamos vivendo. Então, esse momento deixará, sim, um legado que é positivo caminhar nesse sentido, mas que também deixa um legado de que algumas coisas têm que ser revistas e algumas coisas têm que ser melhor trabalhadas e planejadas para que você possa, de fato, contemplar o maior número de pessoas. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente se fala com a parte final. Até já! De volta com o Plantão 47. Hoje nós falamos com os economistas Lucas Sucena e também Leandro Moraes. O tema é a pandemia, puxando, claro, né, para o lado da economia, que a gente precisa e muito dela. Não dá, né, para ter saúde se não tem uma economia saudável também, não é isso? Eu queria finalizar o programa de hoje de uma maneira diferente, né? Pedindo a visão de vocês, com a experiência que vocês têm e uma mensagem positiva, né, para que empresários que estejam nos assistindo, né, pequenos empresários, né, colaboradores, pessoas que estão às vezes, né, sem saber para onde ir. Qual que é a mensagem que você deixa para eles nesse momento? Eu acho que esse momento foi importante também para rever algumas coisas, né, para cortar questões aí, fatores desnecessários, tanto do ponto de vista da vida da empresa, quanto do ponto de vista da vida familiar também. Isso pode levar a uma melhor otimização de recursos, tanto do lado da empresa, quanto do ponto de vista familiar. Para aproveitar também para se pensar em oportunidades, as oportunidades surgem de necessidades ou de demandas descobertas, então acho que também, conversando com algumas pessoas, a gente começa a ver, olha, isso aqui não existia, não faltava, talvez depois eu vá pensar nisso, fazer isso dessa forma. Então acho que também é interessante olhar isso para a questão de oportunidades descobertas aí que possam se virar, né, possam tornar-se novos empreendimentos, e também uma mensagem de um olhar, né, para que essa pandemia trouxe, de uma reflexão interna também, de se pensar o que de fato é necessário para que a gente tenha que sobreviver. Então, tentar deixar aí essa mensagem, e que com o tempo, né, as coisas aí nessa gradual liberação que nós já estamos começando a viver a partir de hoje, pensar, inclusive hoje no Dia do Trabalho, como que a gente pode estar fazendo para estar criando, digamos assim, oportunidades, tanto do ponto de vista
interno, familiar, quanto também do ponto de vista de empresas. E olhando isso, também pode ser olhado numa perspectiva mais global, internacional, que as coisas aí estão aparecendo também. Lucas, eu quero também, né, o seu recado aí para quem está nos assistindo agora, está passando por esse momento difícil, né, qual que é a mensagem positiva que você deixa para essas pessoas? Basicamente duas coisas, né? Honestamente, eu acho que o pior já passou e a gente sobreviveu ao pior. Então, daqui para frente vai melhorar, tá? Vai ser coisas melhores. O que a gente tem que levar para frente agora é quantas pessoas boas apareceram, né? De dar uma cesta básica, de ajudar uma família, que isso não acabe agora, que isso continue, que essa onda de solidariedade que ela possa continuar, que vire uma rotina na vida das pessoas, as pessoas se organizando para fazer máscara, se organizam para fazer cobertor, se organiza para fazer alimento para morador de rua. Então, que não acabe essa bondade, né? que ela continue e que no campo econômico, né? Na relação com o dinheiro, que as pessoas entendam que tudo dá para evoluir, né? Que a gente não pode evoluir somente em épocas como essa, que as coisas estão nos obrigando a evoluir. Sempre dá para evoluir. Se a gente conseguiu evoluir tanto nesse cenário ruim, que a gente já passou, como eu disse, já passou o pior, imagina agora que tudo vai andar para frente. É só ajustar a casinha, fecha a casinha, ajusta e força, porque vai vir coisas boas virão e a gente tem tudo aí para crescer muito, tanto como pessoas, como empresários, como funcionários, crescer no geral. Vai passar? Já passou. Já passou. Olha, eu quero, nesse dia do trabalho, homenagear a todos vocês, né, que nesse período, né, de pandemia, muitos tiveram que trabalhar através dos serviços essenciais, né? Eu passo aqui por todos os empacotadores de supermercados, frentistas, né, de postos de combustíveis, pessoal da área da saúde, todos, SAMU, né, a UPA, os hospitais particulares da cidade, todos merecem, né, os policiais também, os colegas jornalistas também que, né, estão levando a notícia, né, para todo mundo. E uma coisa que a gente deve levar muito a sério também, né, procurar sempre os órgãos de imprensa oficiais, não ficar compartilhando fake news nesse momento tão tenso que a gente está passando. Como disse o Lucas, né, isso já passou, a vida vai seguir, o comércio está voltando. E por falar em voltar, eu volto na segunda-feira com a edição do Manhã Show da Band, às 9 da manhã. Muito obrigado, Leandro, pela participação. Eu é quem agradeço pelo convite e um abraço a todos. E reitero aqui também os meus parabéns para todos esses funcionários, colaboradores de todos esses segmentos que você mencionou. Um grande abraço a todos e em especial a vocês. Até a próxima, viu? Até a próxima, muito obrigado. Obrigado, Lucas, até a próxima. Eu agradeço também o convite, sempre uma honra, um prazer estar com você e com o Leandro aqui. E também repasso os parabéns para todos os profissionais que hoje com certeza estão trabalhando com muito mais alegria por tudo que a gente passou. Com certeza. Olha, segunda-feira, 9 da manhã tem Manhã Show na Band, meio-dia tem Plantão da Tarde ao vivo e às 7 da noite tem Plantão 47. Até lá!